Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Não me diga! Galera, vocês devem ter percebido que o nome do canal mudou. Nunca nem vi. Que dia foi isso? O nome antigo do canal, aquele nome antigo. Quando eu colocava no YouTube para pesquisar, aparecia 2 ou 3 canais com esse nome. E eu acabei optando por mudar o nome do canal para não entrar em conflito, em atrito. E agora o nome do canal mudou. Vocês vão conferir aqui embaixo. O nome do canal agora é Leandro Responde. Que merda, hein? E a gente vai continuar falando sobre assuntos variados, sobre coisas aí que vocês queiram saber, coisas da atualidade, coisas do passado. Tá bom. E galera, para quem não sabe, eu sou cristão. E eu vi que o último vídeo que nós fizemos sobre 3 coisas que são mentiras e que a gente acreditou a vida inteira, o pessoal gostou bastante. Então hoje a gente vai falar sobre esse mesmo tema. 3 coisas que as pessoas falam, mas são mentira, sobre a Bíblia. São algumas coisas que eu, que sou cristão, eu já ouvi alguns pregadores em igreja falando, algumas pessoas até mesmo explicando sobre assuntos da Bíblia e falando de forma errada. Talvez inconscientemente, mas falando de forma errada. A Bíblia diz também, que diz ali também, que diz... Então hoje nós vamos desvendar alguns mistérios da Bíblia aí. Galera, antes de começar o vídeo, eu quero falar com vocês sobre a loja da Fabi. Nessa época de quarentena, que a gente não pode estar indo nas lojas comprar, a gente não pode sair de casa, uma opção muito boa para você que precisa de algum móvel, alguma coisa, é a loja da Fabi. Lá você vai encontrar tudo que você precisa para sua casa. Eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, com preços acessíveis e mais. Você ainda vai ter a vantagem de poder falar diretamente com o vendedor. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Galera, eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas falarem que Davi não era bonito. Você é feio! Você é feioso! Os irmãos de Davi eram homens bonitos e Davi não. Mas será que Davi não era bonito mesmo? No primeiro livro de Samuel, o capítulo 16, a Bíblia narra um pedaço da história de Davi, a parte em que Davi foi ungido como rei. A partir do versículo 6 diz assim: Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos sobre Eliabe, disse consigo: Deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, Yahvé, ou Deus, assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus não enxerga como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e o levou à presença de Samuel. Mas Samuel disse: Também não foi este que Yahvé, ou Deus, escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel declarou: Também esse não foi o que Deus escolheu. E assim Jessé levou a Samuel seus 7 filhos. Mas Samuel concluiu: A nenhum desses Yahvé escolheu. Então Samuel questionou a Jessé: Esses são todos os que tens? Ao que Jessé respondeu: Bem, ainda tenho o caçula, mas ele ficou cuidando das ovelhas. Então Samuel prontamente ordenou a Jessé: Manda buscá-lo, porque não nos sentaremos para comer enquanto ele não estiver presente. O problema é que a maioria dos pregadores ou das pessoas que tentam contar a história de Davi se atentam apenas para essa parte e se esquecem de ler o texto como um todo. Porque se a gente for ler um pouquinho mais abaixo, a gente consegue entender como Davi era, o seu aspecto físico. O versículo 12 diz assim: Jessé mandou chamá-lo. Era ruivo de belos olhos, saudável e admirável era sua aparência. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Eu trouxe a tradução da Bíblia King James, que é uma das traduções mais fáceis de entender. Então, se a gente for perceber o que a Bíblia fala, a Bíblia nos diz que Davi era um jovem belo, um jovem bonito. Você tá bonito, né, Silvio? Plástica. E você aí, já ouviu alguém falar que Davi era feio? Se você ouviu, comenta aqui. Galera, uma coisa também que eu sempre ouvi falar muito é que Moisés, ele foi levado pelas águas. Como eu disse, eu sou cristão protestante, fui de várias igrejas evangélicas, eu já ouvi várias pessoas falando
sobre isso, e até mesmo pessoas que não são evangélicas, pessoas que contam a história de Moisés, eles falam que Moisés foi levado pelas águas. Mas será que isso é verdade? Será que Moisés realmente foi levado pelas águas? Para obter essa resposta, nós precisamos analisar o texto que está no livro de Êxodo, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que era bonito e saudável, escondeu-o por 3 meses. E como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e piche, colocou dentro seu filho e soltou o cesto entre os juncos, à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que ia acontecer. E eis que a filha do faraó desceu para se lavar no rio, enquanto suas criadas andavam à beira do rio. Ela percebeu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Então a gente pode ver que Moisés não foi levado pelas águas, apesar das pessoas talvez terem uma ilusão de que Moisés foi levado pelas águas. Eu já vi pessoas fazendo analogia sobre Deus livrando Moisés dos crocodilos do Nilo, dos animais que estavam ali no rio. Isso, galera, não aconteceu. Quando a mãe de Moisés colocou Moisés no cesto, ela colocou nos juncos. Juncos era uma espécie de mato, um capim, que ele era grande e que ele deixava algumas coisas paradas, conforme a água do rio vinha, as coisas paravam ali. E quando a filha do faraó foi se lavar ali no rio, ela viu um menino preso ali, no meio dos juncos. Então Moisés não foi levado pelas águas. Até porque eu fico imaginando a mãe de Moisés realmente querendo salvar ele, jogando ele no rio. Ai, escorregou. Não consigo imaginar a mãe de Moisés soltando ele no rio, sendo que ela queria salvar ele. É verdade. Você aí, já ouviu alguém falar isso daí? E esse aqui, galera, talvez seja o mais polêmico de todos os assuntos. Eu quis deixar ele para o final exatamente por isso. Toda vez que a gente vê um quadro, toda vez que a gente vê filmes sobre Jesus Cristo, geralmente nos apresentam Jesus Cristo como uma pessoa loira, de olhos claros, cabelos compridos. É verdade. Mas será que Jesus tinha realmente essa aparência? Eu acho que sim. Para saber essa resposta, nós podemos observar o que está escrito no livro do profeta Isaías e também podemos analisar algumas coisas sobre a história da vida de Cristo. No livro do profeta Isaías, no capítulo 53, no versículo 2, está escrito assim: Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. E outra coisa também, galera, que nós podemos analisar para saber se Jesus realmente era loiro, dos olhos claros, é o seguinte: todos nós sabemos que Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Segundo a história do cristianismo, Maria engravidou pelo poder do Espírito Santo sem conhecer nenhum homem. Porém, se nós formos analisar algumas coisas da história de Cristo, nós podemos ver que Cristo ele era chamado de filho de Davi. E por que ele era chamado filho de Davi? Não sei. Jesus Cristo era chamado filho de Davi porque José era um dos descendentes diretos de Davi. E aí você pode falar, mas o que tem a ver chamar Jesus com filho de Davi, falar que ele era filho de José, e ele não ser loiro, ele não ter os olhos claros? Eu não entendi o que ele falou. Eu vou te explicar. Para nós analisarmos a história de alguém que já morreu, nós precisamos de textos históricos. Os textos históricos sobre a vida de Jesus são os evangelhos da Bíblia: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se nós formos analisar os 4 evangelhos, os únicos evangelhos que falam sobre o nascimento de Cristo, que descreve como foi, são o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Mas o que fala detalhe por detalhe como foi o nascimento de Cristo é o evangelho de Lucas. Se você for pesquisar a história de Lucas, Lucas era um médico que não foi discípulo de Cristo porque ele não conheceu a Cristo, ele não andou com Cristo. Quem apresentou Jesus para Lucas foi Paulo. E quando Lucas escreveu o seu evangelho e contou a história de Cristo,
ele precisava de testemunhas oculares. Provavelmente Lucas deve ter conversado com os discípulos de Cristo e quem sabe ele conversou com a própria Maria, a própria mãe de Cristo, e perguntou para ela como foi o nascimento dele. E você ainda pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver com a aparência de Cristo? Pense comigo. José era descendente de Davi. Davi era descendente de Judá, ou seja, José era judeu. O aspecto físico e a aparência dos judeus não condiz com alguém que tem os cabelos loiros e os olhos claros. E a gente pode concluir que Jesus Cristo não era assim, porque as pessoas falavam que ele era filho de Davi, porque as pessoas acreditavam que ele era filho de José. Poucas pessoas sabiam que Jesus Cristo tinha nascido de um milagre do Espírito Santo. Isso foi contado depois de Cristo morrer. Quando Cristo ainda estava na terra, poucas pessoas sabiam. Não é para todo mundo que José contou essa história. Até porque naquela época, se José contasse isso, seria terrível. Porque eles não tinham se casado ainda e Maria estava grávida. É verdade. Para as pessoas acreditarem que ele era filho de José, ele devia pelo menos ser um pouco parecido com José. E José tinha uma aparência de um judeu. Então nós podemos concluir que Jesus Cristo também tinha uma aparência de um judeu. Aí sim, mano. Alguns estudos tentam mostrar como provavelmente seria a aparência de Cristo. Se todo mundo gostar desse vídeo, desse assunto sobre Cristo, eu posso trazer o porquê as pessoas começaram a achar que Cristo era desse jeito, loiro dos olhos claros. Na verdade, uma aparência de um europeu. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se você quer saber de alguma coisa, algum assunto, deixa a sua sugestão aí. E até o próximo vídeo. Valeu!